Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal, e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro de Apocalipse é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos 13 capítulos. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. Veja como é fácil acessar estas aulas. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto, aqui você tem todos os versículos estudados até agora. São mais de 210 versículos estudados até agora. E os slides que eu apresento durante as aulas, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Antes de entrarmos no versículo que vamos estudar neste vídeo, dá uma olhadinha no nosso gráfico, como o nosso aprendizado realmente está rendendo. Observe, eu coloquei os 22 capítulos na vertical, em cima quantos versículos tem cada capítulo. Os que estão na cor marrom são todos os capítulos que nós já estudamos até agora. E na cor azul são os que nós ainda precisamos estudar. Observe que nós já estudamos até o capítulo 13. E nesse segundo gráfico nós temos aqui 229 versículos estudados até agora, o que representa 56,6% do livro de Apocalipse, e precisamos estudar 175 versículos, o que representa 43,4% do livro de Apocalipse. Portanto, já estamos caminhando para o final do livro de Apocalipse. Agora vamos para a leitura do primeiro versículo do capítulo 14. É o que vamos estudar neste vídeo. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo, e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Outro detalhe importante que eu falo em quase todas as aulas: nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação, em alguns momentos nós vamos considerar a interpretação simbólica, em alguns momentos a literal. Desta forma que nós vamos interpretar o texto. Tudo vai depender do contexto. Lembrando que contexto é aquilo que vem antes ou depois do texto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Olhei. As expressões olhei, vi, escutei são termos comuns no livro de Apocalipse. Nós já estudamos em vários versículos e trata-se da visão que João está tendo. João está na ilha de Patmos e recebe a visão, e segundo a maioria dos estudiosos, ele faz o registro quando ele retorna para a cidade de Éfeso. Tudo isso nós já aprendemos. Vamos em frente.
Olhei e eis que o Cordeiro. O Cordeiro também nós já aprendemos. Trata-se de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler só um versículo para confirmar? Este versículo também foi registrado por João, só que agora no Evangelho. João escreveu um evangelho, 3 cartas, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Observe o evangelho de João, primeiro capítulo, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este João disse, já é um outro João. Esse já é João Batista, que batizou Jesus. O João que escreve o livro é João o Apóstolo. Como eu disse, ele escreveu o Evangelho, escreveu 3 epístolas, que são 3 cartas, e escreveu o Apocalipse. E o João que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, repetindo, é João Batista. Tranquilo? Vamos em frente. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Bem, aí vem aquela questão da interpretação simbólica ou literal. Como deve ser interpretado o Monte Sião? Não existe unanimidade na interpretação desse texto. Um grupo de teólogos, há um detalhe importante, sempre quando eu cito grupos de teólogos, são teólogos piedosos, teólogos que defendem a ortodoxia cristã. Isso é muito importante, sempre assim. E um destes grupos de teólogos piedosos interpreta de forma literal, como sendo o Monte Sião lá em Jerusalém. É assim que o grupo interpreta, realmente como um espaço geográfico. E normalmente quem interpreta desta forma são teólogos da corrente pentecostal. Mas existe também um grupo de teólogos que não interpreta como sendo literal, interpreta como sendo simbólico este Monte Sião. E o grupo cita, por exemplo, Hebreus 12, 22. Observe, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. Todos concordam que, neste caso, este Monte Sião é interpretado de maneira simbólica, interpretado como sendo o céu. É assim que todos interpretam. E o grupo que lá em Apocalipse 14, versículo 1, interpreta o Monte Sião também como espiritual, faz essa citação para defender o seu posicionamento. E nós concordamos também. Portanto, nós respeitamos tanto o grupo que interpreta como sendo o Monte Sião um espaço físico lá em Israel, em Jerusalém, como também respeitamos quem interpreta de forma simbólica. Aí vai depender da sua corrente teológica. Como eu disse, se você pertence a uma corrente pentecostal, provavelmente vai interpretar as dispensações e vai considerar Israel na escatologia bíblica como a nação que nós vemos hoje e o Monte Sião lá. Mas, de repente, se é de uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana, por exemplo, tradicional, e aí já interpreta no sentido espiritual. Mas as duas interpretações têm base bíblica, nenhuma delas fere a palavra de Deus. Vamos em frente. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, com ele estavam 144 mil. Estes 144 mil nós já estudamos no capítulo 7. Vamos ler só um versículo? Vamos ler o versículo 4 do capítulo 7. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Observou? O capítulo 14, ele é um paralelo do capítulo 7. Isso é comum no livro de Apocalipse. E o capítulo 14, ele traz mais informações complementando o que está escrito no capítulo número 7, que nós já estudamos. As aulas estão disponíveis aí no playlist. É só acessar aí o
capítulo 7 tem todos os versículos, mas nós aprendemos que estes 144 mil também temos duas interpretações. Tem uma corrente que interpreta, a corrente de teólogos piedosos, tementes a Deus, que interpreta como sendo o povo judeu mesmo, os da tribo de Israel. É desta forma que o grupo interpreta. Mas já a outra corrente interpreta que não, é Israel espiritual, portanto a igreja. E por que o grupo interpreta desta forma? Partindo do princípio que o livro de Apocalipse não foi escrito para o povo judeu, o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja. E a igreja, na sua maioria, é formada de gentios. Embora o grupo também considere que muitos judeus sofrerão martírio na grande tribulação, aí eles misturam judeus com cristãos, formando uma única igreja, Israel espiritual. É assim que o grupo interpreta. E como eu disse, as duas interpretações têm base bíblica, não ferem a palavra de Deus. Portanto, tudo vai depender da denominação que você faz parte. Por exemplo, se você é de uma corrente pentecostal, provavelmente a tua denominação vai interpretar como sendo Israel literal, estes 144 mil. Mas, se você é de uma corrente reformada, de uma igreja histórica, provavelmente será interpretado como Israel espiritual, envolvendo os judeus também, mas os judeus como fazendo parte da igreja como um todo. E tudo isso ocorre naquele período da grande tribulação, que nós estudamos no capítulo 13. Veja a sequência. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. No capítulo 7, nós vemos que esse grupo foi selado, recebeu um selo. Agora já vem um complemento. Eles têm o nome do Cordeiro e o nome do pai, do Cordeiro. E aí, o que significa? Será que é um nome literal? Será que é simbólico? Nós aprendemos no capítulo 13 que as pessoas na grande tribulação serão marcadas com o número da besta, serão seladas. E nós aprendemos que tem aqueles que interpretam que será realmente uma marca física, uma marca literal ou um sistema. Quem não estiver neste sistema é como se não tivesse a marca. Isso nós aprendemos no capítulo 13. E agora é a mesma coisa. O que significa este nome na testa do Cordeiro e o nome do seu pai? Tem as duas interpretações. Pode ser um nome literal, não há problema algum. Mas também pode ser selados, separados, guardados. Um grupo pertencente a Deus. Assim como no capítulo 13 nós vimos que as pessoas que aceitam o número da besta, a marca da besta, passam a pertencer a Satanás. Da mesma forma agora, estas pessoas seladas, como nós vimos no capítulo 7, e aqui mais esta informação com este nome do Cordeiro e do Pai do Cordeiro na testa, é uma marca também, é um selo, é uma garantia. Assim como nós hoje, os cristãos, são selados também, selados pelo Espírito Santo. Selo significa que é propriedade de alguém. E nós somos propriedade de Cristo. É nesse sentido que os teólogos interpretam. Um grupo interpreta realmente como um nome literal e outro como um nome simbólico. Não importa. O que importa é que esse grupo é exclusivo, pertence a Deus. É isto que importa. São selados nesse sentido. Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouquinho sobre estes 144 mil. Outro detalhe, nem todos interpretam como um número absoluto. Quem interpreta como sendo Israel espiritual, considera esse número só como um número simbólico.
E quem interpreta como sendo Israel no sentido literal, realmente considera um número literal. E existe também a adaptação das duas interpretações. Mas isso nós vamos aprofundar a partir do próximo versículo. Nós ainda retornaremos nesse assunto. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.